Aleluia. Quero compartilhar um pouquinho com vocês nessa noite. Nós falamos quarta-feira retrasada sobre batalha espiritual, e dentro da batalha nós falamos de autoridade para a guerra. Depois nós falamos semana passada sobre nos apropriar disso. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus já nos deu, seja algo ministerial, seja algo na nossa vida cotidiana, seja com talentos, dons ministeriais, mas que resposta nós demos já, ou temos dado, aquilo que Deus já fez. Porque às vezes buscamos mais, queremos mais, mas esquecemos de parar um pouquinho para responder essa pergunta. E o que Ele já fez? O que nós fizemos com isso? E aí nós refletimos um pouco nesse assunto. E hoje eu quero falar sobre algo que, quando a pessoa está presa nisso, vem como uma flecha, travando de poder dar uma resposta para Deus. Vem como uma flecha, nos privando e nos prendendo de usar a autoridade que o Senhor nos deu. Então eu quero falar hoje sobre a procrastinação. A procrastinação é um lugar que, quando uma pessoa está aprisionada nisso, ela fica impedida de entrar nesses lugares em Deus, de autoridade, de batalha, de exercer o que Deus tem, em todos os sentidos da nossa vida. É claro que é preciso um equilíbrio, né? Um equilíbrio. O equilíbrio é um relógio do céu, e isso é fundamental, né? Há um lugar em Deus onde eu não vou à frente de Deus, mas também eu não vou atrás de Deus. Tem um equilíbrio, uma justa medida, uma balança fiel, né? Que não me deixa ir à frente de Deus. O que me faz ir à frente de Deus? Me precipitar. Uma pessoa com um problema, com uma prisão no outro extremo da procrastinação, precipitada. Então, qual é o dano, a consequência da precipitação? Eu saio na frente de Deus, eu não sei se Deus mandou, não sei se aquele é o momento, nem se aquela é a forma, e depois dá tudo errado, ou dá parcialmente errado. E aquele golpe da coisa que acontece de maneira errada me frustra, né? Aquele golpe que acontece da maneira atropelada vai me ferir, e aí isso de repente se torna um ciclo na minha vida, e eu paro de novo. Então esse é um extremo, mas eu não vou falar hoje da precipitação, mas eu quero falar da procrastinação, que é um problema de aprisionamento, às vezes ligado às emoções, às vezes ligado até ao espírito mesmo, mas que com certeza atinge o físico. Então, quando a procrastinação ela vem com intensidade, ela pode pegar uma pessoa nas 3 dimensões do ser: espírito, alma e corpo. E eu não posso andar nem à frente nem atrás de Deus. Então, a falta de iniciativa que está ligada à procrastinação, ela bloqueia, tem o poder de bloquear uma pessoa em relação às oportunidades que a vida lhe oferece e que Deus lhe oferece. Muitos de nós deixamos passar a vez, deixamos passar o momento, deixamos passar ricas e poderosas oportunidades de servir ao Senhor, de servir ao próximo, de desenvolver nós mesmos. Deixamos passar oportunidades pessoais, coletivas. Por quê? Por causa da procrastinação. É um bloqueio, né, em relação a essas oportunidades, que vai adoecendo, que evolui. E é claro que o diabo se aproveita disso. Ele se aproveita e aprisiona. E o que ele vai aprisionar? Quanto mais espaço ele acha, mais ele toca na vontade, né? Então, ele não só trabalha na procrastinação, não é só uma questão de pensamentos, nem de sentimentos. Mas quando Satanás entra nessa brecha, ele toca as vontades. E ele começa a interferir na vontade. Ele começa a tirar a vontade. Ele começa a prender a pessoa na vontade. Procrastinação é pecado.
Procrastinar é pecado. E nós precisamos entender isso nessa dimensão. A pastora Cássia colocou algo aqui sobre a oferta, que eu vou usar para a minha palavra também. Não é uma questão de emoções, porque nós vamos hoje aqui profetizar, vamos quebrar cadeia, Deus vai dar a forma como nós vamos finalizar aqui essa palavra, mas não tem a ver com as emoções, não tem a ver com aquilo que eu espero que vai acontecer de maravilhoso ao meu modo de ver. Mas sair dessa cadeia tem a ver primeiramente com o entendimento que muda, com o entendimento que transforma, acerca de entender um quadro que está acontecendo comigo, acerca de entender a minha vida dentro daquela palavra, e aí a metanoia começa a acontecer. Então nós precisamos entender que às vezes, aquela frase assim, mas eu não fiz nada, às vezes esse é o problema. A gente vai às vezes, falar com alguém, ou alguém vai nos confrontar, e a gente já levanta a mão para cima, mas eu não fiz nada, o que eu fiz? Nesse caso, esse é o problema, o não fazer nada. E a gente pensa que porque não fez nada, eu estou num campo neutro. Mas eu não fiz nada, eu não prejudiquei ninguém. Horas bolas. O que poderia me ser imputado? E aí a gente quer sair como vítima de uma situação, e continuar levando a vida do meu jeito, da minha maneira, segundo a minha vontade, já aprisionada. E não me dou conta que Satanás está trabalhando, paulatinamente, para me privar da herança do reino, para me privar da herança de filho, para tentar me privar de cumprir o meu propósito de vida. Não fazer nada, quando nós sabemos o que precisamos fazer, quando nós não tomamos atitude sabendo o que nós precisamos tomar, torna-se um pecado de procrastinar. Procrastinar é não fazer o que você sabe que tem que fazer, o que você já entendeu que precisa fazer e você não faz. Eu sei que faço errado, mas eu não mudo a atitude. Ou eu sei o que é certo, mas eu não faço, mesmo sabendo. E a gente procrastina em várias situações, eu quero colocar algumas, que der tempo nessa noite. Mas nós temos assim, um lado humano, muito traiçoeiro, de nos acomodar e procrastinar em áreas específicas. Para cada um é diferente. Por quê? Porque isso é segundo a construção da nossa personalidade, as áreas que nós procrastinamos. Isso é segundo a nossa história existencial, a nossa história de vida. Isso é de acordo com o quadro, desde a nossa concepção humana. Isso está ligado aos traumas que nós passamos, à nossa infância, ou aquilo que nós desenvolvemos no decorrer da vida. Então, cada um procrastina em áreas diferentes. Talvez a gente não aborde todas, mas eu creio numa ação do Espírito Santo que leva além do que o pregador prega. Porque ele é o mestre. Ele é aquele que tem o ensino em si para liberar. Então eu acredito que o Espírito Santo vai além do que aquilo que ainda é ministrado. E pode ministrar áreas diferentes e particulares sua, que não será falada aqui. Mas a primeira coisa que eu quero falar é sobre procrastinar o abandono do pecado. Primeira coisa que eu quero falar. A procrastinação em abandonar o pecado fica fazendo da pessoa, isso faz da pessoa uma pessoa vulnerável do jeito que o inimigo quer. Por quê? Ele procrastina para fazer algo que ele já entendeu. E eu não estou dizendo aqui de pessoas cegas em relação a um pecado. Eu estou falando quando eu já tive o entendimento, a luz já veio sobre os meus olhos, mas eu não saio daquele lugar. Eu não faço a minha contrapartida em resposta para sair de um lugar que Deus já falou. Gente, quantas pessoas na igreja, crentes há anos, e não tem mais como dizer, eu ainda não entendo bem que a pornografia é um pecado. Para mim é relativo, porque o sexo é só lá o coito, o envolvimento propriamente. Mas se enganando a si mesmo por falta de uma atitude de dar um basta. Estou dando aqui algum exemplo. Poderia pegar qualquer pecado.
O Espírito Santo já me falou, o Espírito Santo já me convenceu, e eu estou continuando querendo me enganar e procrastinando de dar um basta em algo que está prejudicando a minha casa, prejudicando a minha vida, prejudicando a minha família. Tem pessoas que procrastinam isso da maneira mais, assim que eu posso dizer assim, ridícula. Vou falar bem a palavra que eu ia usar mesmo. Tentei trocar, mas não achei outra. Ridícula. Por quê? Às vezes está num grupo que é todo pornográfico. E ele é tão simples, ele sabe como fazer. Porque os videozinhos cheios de vírus vêm naquele grupo. Ah, mas ali tem um parente, ali tem uma pessoa que eu amo, ali tem uma pessoa que eu não posso desconsiderar. Gente, é um engano. É só dar um delete, sair. Vai lá naquele lugarzinho, sai, tchau. Às vezes a gente fica pensando em como dar uma explicação para uma pessoa humana, e a gente nunca pensou como é que a gente dá uma explicação de Deus, como é que eu não tomei aquela atitude ainda. A gente tem dificuldade para dar explicações para as pessoas em relação a práticas que eu tinha que ter deixado, mas eu não me preocupo o que Deus, o autor da minha vida, aquele que me programou, aquele que me formou, porque antes de eu ser colocado no ventre da minha mãe, Ele já tinha me escolhido, Ele já tinha me desenhado, Ele já tinha escrito cada um dos meus dias, e Ele já tinha planejado que eu viria para a terra, viver um grande propósito por Ele e para Ele. Que eu seria restaurado por meio de Jesus para voltar à eternidade com o Pai. Eu valorizo isso tão pouco, por causa de uma ação ridícula, que é só apertar um botão e dizer sair. Eu estou dando um exemplo muito simples, gente, muito simples. Quando nós temos a revelação de Deus sobre algo que nós entendemos nele, nós passamos a ser responsável por isso. É claro que você não cumprir a palavra, você não abandonar o pecado, ou você continuar na prática do pecado sem você conhecer a palavra, vai te trazer responsabilidade, sim. Consequência do pecado é para crente e não crente, é para quem conhece a palavra e quem não conhece. Agora, é certo que quando eu passo a conhecer, o meu nível de responsabilidade é outro. De todo jeito, os seres humanos têm consequência da sua rebelião à palavra. Mas, quando eu conheço e eu tenho luz sobre aquilo, a minha responsabilidade passa a ser maior. Ou seja, quanto mais você conhece, mais responsável você é. Então, gente, conhecer a palavra que liberta e não tomar atitude em relação a isso, te prejudica. Fica pior para você e para mim. É melhor, então, não conhecer. É por isso que, às vezes, a gente tem alguns critérios. Nos seminários, a gente pede assim, preencha essa ficha. De onde você é? O que você faz? Que igreja que você é? Né? Quem cuida de você? A gente faz umas perguntas que às vezes as pessoas não entendem. Mas se a pessoa conhece a verdade e não toma posição em relação ao que ela conheceu, o último estado é pior do que o primeiro. Essa é a nossa preocupação. Não adianta eu conhecer e eu não me posicionar em relação àquilo que eu conheci. João 9, se você quiser abrir, eu vou ler do 39 ao 41. João 9, 39 a 41 diz assim: E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então tem um problema que agrava quando eu vejo, quando o assunto tem clareza para mim. Querido, se Deus já te ministrou, transpire sangue se for preciso, mas abandone o pecado.
Vá a esse lugar do Getsêmani, onde Jesus foi, não pelo pecado próprio, mas pelo meu e pelo seu. Vá a esse lugar. Mas pastora, Jesus já foi, mas tem que fazer valer na sua vida, porque se você não for liberto, não valeu. Se você não tomar a sua cruz e negar-se dia após dia, não valeu. Não valeu. Ele foi, porque se ele não tivesse ido a esse lugar do Getsêmani, do Calvário, não teria ressurreição. Sem ressurreição, eu e você não teríamos possibilidades. Agora ele deixou escrito: se você quiser, tem um caminho aberto, mas tome a sua, que é menor, que é mais fácil, que é possível, porque eu carreguei a mais pesada, e vem. Como Jesus? Negando a si mesmo, dia após dia, e vem. Eu preciso tomar um posicionamento em relação às coisas que Deus já me ministrou. Eu preciso tomar um posicionamento. Queridos, meu coração dói e estremece falando de pecados sexuais. É triste ver a igreja letárgica, apática, procrastinando em sair do pecado. E cada dia mais, o que é que tem não tem problema. O que é que tem não tem problema. Cada dia mais, nós temos vivido distante da consagração, de uma vida separada, de uma vida em santificação. Mas nós precisamos refletir, dia após dia, que aquelas 5 virgens, que também eram virgens, que estavam dormindo como as outras 5, mas que elas tinham um diferencial. Elas não tinham o azeite. E às vezes a gente pergunta tantas vezes teologicamente o que é propriamente o azeite, tantas aplicações, tantas maneiras de expor esse texto, tanta leitura diferente que é feita do mesmo texto, que nos abençoa, mas é bem simples. O azeite não é só a intimidade daquele dia que eu quero, não, é de uma intimidade que o Senhor nos constrange e eu dou resposta. O azeite é um caminho de vida consagrada, de vida separada, porque quem tem intimidade com o Espírito, fala, ouve o Espírito e também posiciona em relação ao que ele fala. Seria uma hipocrisia não nos posicionarmos em relação àquilo que ele fala ao nosso coração. Então eu não posso procrastinar. E eu dei um exemplo dos pecados sexuais, porque eu tenho outros assuntos para falar, e se eu fosse entrar em pecados que a gente procrastina de sair, teria uma lista. Mas quando a gente procrastina de sair desse lugar do pecado que Deus já nos confrontou, eu procrastino todo o processo, eu procrastino todo o propósito, eu procrastino viver o que Deus tem para mim. E viver o projeto família, viver o projeto igreja, viver o projeto na terra. Isso influi e vaza em todas as coisas. Mas sabe o que acontece? Muitos são enganados porque a gente olha assim ao redor e fala: mas está tudo bem? Meu celeiro está bem? Eu estou empregado? As contas estão pagas? Tem muito engano nessa área. E a gente escuta. Por que a gente escuta? Porque a gente atende pessoas. E a maioria das pessoas que estão presas porque estão procrastinando em abandonar o pecado, elas têm um engano que lá no fundo, o pano de fundo é assim: mas não me acontece nada, mas está tudo bem. Claro, tem pessoas presas nesse exemplo que eu dei da pornografia, mas eu continuo tocando, eu continuo ministrando louvor, eu continuo ministrando num grupo de casais, a minha vida está seguindo. Na verdade, então, não é tão errado assim, senão Deus não me usava. Não deve ser tão ruim assim, senão Deus não me abençoava. Não pode ser tão pecado assim, senão Deus não era comigo. Deus não respondia a minha oração. Mas sabe o que acontece? Nós não estamos vendo o que a procrastinação em abandonar aquele pecado está nos retardando. Porque Deus nunca mostra o que nós estamos perdendo de viver naquele ano.
Ou quantos anos de atraso nós temos no tempo em que nós já vivemos de conversão, por causa da demora de sair das coisas pecaminosas que Deus nos confronta. Tiago 4, versículo 7 diz assim: pensem nisso, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete o pecado. Essa passividade em eu saber o que eu preciso fazer e eu não fazer, a falta de reação a isso, a inércia a isso, é pecado. Porque o arrependimento, ele é uma decisão interna e irrevogável de reagir. O arrependimento não para naquilo que eu penso. Ah, não, pastor, eu já entendi que fornicação é pecado. Não para por aí. Não para no choro. Fornicou de novo, volta lá no fim da noite, chora. Não para aí. O que me dá um arrependimento sólido, que Deus considera, é quando toca a minha vontade. E na minha vontade, nessa parte da sua alma, da minha alma, é necessário reagir. Ninguém sai desses lugares sem reação. Eu preciso reagir, ainda que eu pegue uma área por vez. Porque, queridos, crentes têm uma dificuldade enorme de reconhecer pecado. Porque talvez na nossa cabeça, pecado é matar alguém, ou é um adultério. Mas pecado vai muito além, porque quando eu sei o que eu preciso fazer e não faço, a Bíblia diz que eu cometo pecado. E a gente tem uma dificuldade de reagir em relação a isso, porque a passividade, a inércia quer me acomodar. Mas deixa eu te dizer, se a resposta é passiva, se a procrastinação se instala, eu não avanço e você não vive, você retarda o projeto de Deus e o propósito de Deus. Aí nós falamos coisas tão lindas sobre a autoridade. Aí acabou a pregação, o culto de autoridade, dá 3, 4 semanas, acabou, ninguém está usando mais autoridade. Já parou de fazer a guerra em casa, já parou de levantar a espada em casa, foi só os primeiros dias. Já parou de levantar mais cedo para ter um tempo com Deus, né? Já parou de separar um dia para jejuar e matar a carne, já vai parando. Porque a procrastinação nos coloca nisso. E aí eu vivo ciclos de interrupção. E o pior, às vezes eu nem sei o que eu estou interrompendo. Porque eu não sei o que eu estou deixando de viver em Deus. Esse é o grande problema. Alguns de nós teremos grande susto na eternidade. Porque lá será revelado coisas que não vai ser mais possível voltar atrás. Já passou. Poderia ter sido eu chegado nesse lugar. Já passou. Em Gênesis 19, eu vou ler 15 e 16, diz assim: e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas filhas, tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. E ele, porém, demorava-se. E aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Gente, Deus falou: sai desse lugar. Uma prisão relacionada sim ao pecado sexual, mas nós vamos aplicar aqui em todas as outras áreas. Sai desse lugar. Ló, vou incendiar tudo, acabou. Já disse, não vou salvar ninguém, porque não tem. Então, pela misericórdia, vamos. E Ló procrastinando, mais. Ô, gente, já pensou o anjo puxando a mão? Você já conseguiu imaginar isso? Está tudo para acabar, tudo para pegar fogo, e lá vai, e pega pela mão, e vamos, e está o anjo, e vamos, e a pessoa empaca, porque a procrastinação é isso, empaca. Daqui a pouco, acho que ela até vence o anjo um pouco. Vamos. Daqui a pouco, o anjo tem que, olha,
Vamos. E a abençoada da mulher ainda olha da metade do caminho para trás. Vira uma estátua. Quantos de nós às vezes vão virar essa estátua? Nas áreas que Deus tem, estátua. Parou. Está parado. Quanto tempo? 6 meses? 1 ano? Uma vida? Estátua. E está o anjo, e está o anjo, e está o anjo. Vamos, sai disso, Ló. Sai disso. A Bíblia diz, Deus foi misericordioso. Por amor. Alguém que clamava por Ló. Não sei se era muita questão com Ló, não, mas Ló tinha uma costa larga, que clamava por ele, e Deus falou, tá bom, vamos tirar esse povo teimoso, e vai puxando, e Ló não queria dar resposta, até porque, se nós fôssemos aprofundar, nas questões de pecados sexuais, é uma das áreas que mais aprisiona a pessoa na procrastinação, e ele estava envolvido num ambiente de sodomia, num ambiente que alterava o comportamento para subir mau cheiro do pecado diante de Deus, mas ele já estava acostumado, conformado, e precisou Deus forçá-lo por misericórdia. Mas eu te pergunto, vai ser todas as situações que Deus vai ficar enviando esse anjo para empurrar a gente, ou para puxar a gente, ou para dizer vamos, ok, na primeira vez ok, aí pegou no tranco e foi, daqui um pouco, procrastinação no processo, retrocede, de novo Deus vai mandar o anjo, para pegar na mão e empurrar de novo, ai, eu vou te dizer, esse é um lugar que Deus quer nos tirar. Ló demorava em sair, os anjos alertavam Ló. Quantas vezes Deus nos alerta? Ele, porém, se demorava. Gente, às vezes a nossa procrastinação não está na área de abandonar um pecado sexual, mas, por exemplo, está em demorar para fazer um concerto que Deus falou. E deixa eu te dizer, se você pensa que não perdoar alguém, ou não fazer o conserto, segundo a dureza do teu coração, não é pecado? É pecado. Gravíssimo. Consequência? Ficar aprisionado. Consequência? Não receber perdão. Consequência? Levar um peso nas suas costas. Porque o perdão é um direito. Não é um dever perdoar. É um direito que eu tenho para eu ser livre. É um direito que a graça me dá. É um direito que Jesus me dá. E quando eu não tomo posse desse direito, eu demoro. Quantas pessoas, às vezes damos um direcionamento, entramos um pouquinho na história de alguém e dizemos, olha aqui, faz esse concerto. Passou-se 1 ano, pastor, não consegui ainda, estou orando. Oh, querido, haja oração e jejum para conseguir fazer um concerto. 5 anos, 10 anos, brigado com alguém. Isso é uma procrastinação que atrasa. E os nossos olhos não estão vendo o quanto está atrasando. Procrastinamos, muitas vezes, em coisas simples, que descompensam o lar. Gente, a procrastinação, ela vai desde sair de um pecado de imoralidade quanto Ló, até nas coisas mais simples. Estragou o chuveiro. Amanhã eu troco. Deu 1 mês. Alguém já comprou o chuveiro. O chuveiro está lá. Mas quem tem que trocar não troca. Amanhã eu troco. Semana que vem eu troco. Gente, a casa está caindo. De repente vem uma briga por causa do chuveiro. Desestrutura. Vem uma situação, às vezes, que o diabo entra e faz daquilo um buraco. Ai, pastor, mas era só um chuveiro. Mas vai olhar. 1 mês é o chuveiro, outro mês é o cano, outro mês é não sei o quê, outro mês é não sei o quê, outro mês é não sei o quê. Porque quem procrastina, ele precisa sair desse lugar em todas as áreas. Está todo dia
Lá no trabalho, orou tanto pelo trabalho. Aí todo dia ele empurra o mesmo serviço para amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu encaro essa pasta. Amanhã eu encaro esse leão. Amanhã eu encaro esse gigante. Amanhã. Passa um mês, daqui a pouco leva as contas. Nem deu tempo daí. Porque a procrastinação o fez paralisar. E sempre vem com uma desculpa. Mas não é tão grave. Mas eu não estou fazendo nada de tão grave assim com alguém. Mas, gente, a procrastinação nos atrasa. Quantas pessoas, de maneira brilhante, têm um projeto de Deus para ser usados por Deus, aí precisa de um curso de capacitação. O ano que vem eu faço. Quanto nós deixamos de viver por causa dessa prisão da procrastinação? Quanto nós deixamos de viver projetos de Deus em todas as nossas áreas por causa da procrastinação, desde as pequenas coisas até as mais relevantes? Deus já lhe falou, Deus já lhe tocou. Pastor, eu tenho uma promessa. Aí você vai ouvir a promessa. Aí a promessa depende da pessoa fazer uma faculdade. Eu tenho uma promessa que eu resgataria muitas vidas pela psicologia. Que bom, onde você se formou? Não, pastor, eu ainda não fiz, não. Então como é que você vai cumprir? Como é que você vai viver esse sonho escrito antes da fundação do mundo, sem começar com o primeiro passo, que é ir lá, se matricular, fazer o vestibular? Aí como que eu estou esperando então? Cair um raio do céu? Eu não sei, como é que eu estou esperando acontecer e viver aquilo? Se eu não dou resposta, eu não dou contrapartida, eu vou empurrando. Crescimento espiritual. Quantos anciãos, gente, quantos brasileiros cristãos, aonde eu passo, onde eu vou, esperando, clamando e ansiando por viver o avivamento prometido. Quantas pessoas têm queimado o desejo de ver as pessoas sendo tocadas com sinais de maravilhas. A igreja vindo cheia de gente, de paixão por Jesus, vidas sendo salvas em massa. Quantos estão esperando? Mas eu pergunto, e o nosso crescimento do primeiro passo para alcançar isso? Procrastinamos a disciplina para orar? Procrastinamos a disciplina para exercer a prática espiritual, para nos disciplinar em estudar, em conhecer, em vida de consagração? É um conjunto, não é só a oração, não é só a leitura, não é só o jejum. É um conjunto de vida com Deus que vai fazer esse crescimento. Mas isso começa com o quê? Disciplina do primeiro passo. Disciplina de etapas pequenas que vão abrindo etapas maiores. Mas se eu procrastino o primeiro passo, como é que eu faço? Pego um ritmo bom, estou 2 meses, venho para os cultos, estou me fortalecendo, estou orando em casa. Daqui a pouco some, não dá nem satisfação para Deus. Quando aperta um pouquinho, ou sente assim até um peso de culpa na consciência, aparece. Eu procrastino a disciplina. Eu preciso disciplinar a minha vida nas áreas que Deus quer construir. Deixa eu te dizer, Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de disciplina. Deus, Ele tem uma justa medida, o amor dEle é uma justa medida entre afeição e correção. Nunca queira entender o engano de que o amor é só afeto. Nós vamos nos dar mal se nós não equilibrarmos a justa medida de um pai que corrige e que dá afeição. O amor de Deus é a justa medida da afeição com a correção. Isso num equilíbrio.
Então a disciplina faz parte. Deus não vai passar a mão na nossa cabeça e dizer assim: oh, hoje ele não deu conta. Oh, falou que ia acordar. Oh, estava com muito sono. Cansada, minha filha. Oh, gente. Deus me entende. Você vai apertar um pouquinho uma pessoa, é essa a resposta que você ouve. Deus me entende. Deus me entende. Deus me entende, ficou para amanhã. Deus está me entendendo, ficou para amanhã. Deus me entende, ficou para depois de amanhã. Até quando? Até quando? Procrastinar o chamado. Mateus 8, 21 e 22 diz assim: e outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente eu vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Gente, Deus quer respostas, e nós damos desculpas. Deus quer resposta em ação, em movimento à minha vontade, e a gente enche de desculpas, Eu te chamei, eu já te mostrei, eu já te falei. Não, peraí, eu vou primeiro enterrar, vou cuidar de fulano. Não, porque é assim, vamos pegar a vida de uma mulher. Ah, Senhor, eu sou solteiro é uma luta para exercer o chamado. Primeiro eu caso, o Senhor me dá o varão, primeiro eu caso. Depois que eu casar, aí minha vida vai ser sua. Ok, casa. Aí vem os filhos. Ah, não, agora os filhos estão pequenos. Ixi, é muito trabalho, é só meus filhos, Senhor, agora não dá. Agora é a fase da amamentação, passa a amamentação. Ah, agora eles estão começando a andar, Senhor. E não dá para levar, não dá para fazer nada. Mal vou me arrastando num culto, porque não dá. Aprende a andar, vai para a escola. Ah, agora eu tenho que levar eles no curso. É no balé, é no inglês, é no não sei o quê, Gente, e Deus está lá. Está me olhando com cara de boba, a Antônia, a Maria, o João. Está me achando com cara de bobo. E nós vamos procrastinando. E aí nós vamos pedindo. Senhor, mas eu preciso. Ah, mas mais isso, mais aquilo. Eu preciso da casa própria. Eu preciso disso. Eu preciso de um recurso, Senhor. Eu quero uma aposentadoria aí antes do tempo. Aí quando eu tiver tudo, meu recurso, minha casa paga, tudo redondinho, aí eu vou fazer o quê? Te dar o resto que sobrou. Porque sacrifício mesmo, nada. Vai dar o pó. Passou a vida. Cumpriu? Poupe. Claro que não vai cumprir. Só que não sabe também o que vai perder. Não sabe também o que vai perder. Nós procrastinamos o chamado pela nossa vontade própria. Porque, queridos, eu vou te dizer, mostra o que tem valor para você naquilo que você investe seu tempo e seu dinheiro. Contra isso não tem argumento. Mostra o que tem valor para você. É onde você investe seu tempo e dinheiro. Faz essa análise e coloca cônjuge, filhos, sua família no geral, seu trabalho, seu ministério. Faz como fala aquele negócio assim que... Um gráfico. Faz um gráfico. E você vai ver que conforme você distribui tempo e dinheiro naquelas áreas, é o que tem mais valor para você. O que tiver mais seu recurso e seu tempo investido, é o que tem mais valor para você. Não tente provar que algo, alguém, ou um propósito de Deus, ou uma pessoa tem valor para você, se você não aplica um pouco, pelo menos, dessas duas coisas. Então, se você se importa com o chamado, e você não investe nele, você não se importa. Se a sua atitude não condiz, você não se importa. Você dizer que ama seu cônjuge e você dá a ele o resto que sobra, não convence. Você dizer que ama seus filhos e não ter nada para eles, não convence. Pastora, como que eu faço? Você não vai se inclinar nem para uma coisa nem para outra. Você vai ter a justa medida do equilíbrio, distribuindo segundo o coração de Deus o seu tempo, o seu empenho, a sua força, a sua energia para cada uma dessas áreas. Provérbios 13, o versículo 12, se você puder, abra comigo.
Provérbios 13, o versículo 12 diz assim: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Eu preciso dar uma resposta àquilo que Ele me comissionou. Eu preciso oferecer algo, mesmo quando eu não estou vendo o resultado final. Eu preciso querer, desejar fazer a vontade de Deus em todas as áreas, mesmo que a vontade de Deus desagrade a minha. E quando eu adio isso, a esperança desfalece. Então a esperança vai desfalecendo o meu próprio coração, porque Deus não é humano, senão desfaleceria Ele, ficaria sem esperança. Ele olharia para a gente e falaria: perdi a esperança. Mas como Ele não é humano, o nosso coração desfalece. Uma pessoa que procrastina, ela desfalece a esperança no coração de quem está ao lado dela. Por quê, pastora? Porque as pessoas cansam de tanta procrastinação. Porque as pessoas cansam de apostar, de investir, de falar: vamos lá, vamos lá, vamos lá, não tem resposta. Quem caminha com você em discipulado e vê você toda semana dando as mesmas desculpas, vai indo, cansa, porque desfalece o coração. Ah, pastora, mas fulano é pastor, mas fulano é líder. Ô, gente, mas cansa. Líderes cansam, pastores cansam. As pessoas que te amam cansam. Quem mora na sua casa cansa. Sai desse lugar de procrastinação. Ainda que seja uma área, uma situação específica que você tem procrastinado, hoje tem um lugar em Deus, onde você pode sair desse lugar e entrar num lugar de liberdade. Tem um lugar em Deus. Eu preciso, ao invés de adiar, para fazer a esperança morrer, o coração desfalecer, eu preciso reagir. Como é que eu saio do lugar de procrastinação? Já estou caminhando para o final. Eu saio do lugar de procrastinação com reação à minha vontade. Nem sempre vai ser fácil. Não cai um fogo do céu e o Deus vem e nos renova. Quando Deus fala: eu visitei alguém com renovo, quando você ora por renovo, quando alguém coloca a mão na sua cabeça ou pega na sua mão e ora por você por renovo, isso de fato acontece. Mas o renovo é um impulso de Deus para você agir, para você continuar. Então aí vai ter o exercício da disciplina, porque senão você vai viver de renovo em renovo. Você vai depender do fogo, e você não vai para esse lugar onde o fogo queima o tempo todo. Você vai deixar de ir para esse lugar onde você pisa na brasa o tempo todo, porque você está aceso por dentro. Você depende de uma ação externa sempre. Isso é um erro. Eu preciso ir nesse lugar em Deus de reação. Pastora, mas eu estou num quadro de depressão. A depressão se sai como? Reagindo. Quanto mais resposta passiva você dá ao estado de depressão, pior fica. Ok, que algumas pessoas que estão afundadas, estão aprisionadas nesse estado de desilusão, em níveis, tem níveis da depressão, em níveis de mais profundidade, essas pessoas vão precisar de ajuda. O que a gente vai aconselhar essa pessoa não é assim: se vira, jejua, ora, porque ele nem tem força para confrontar o mundo espiritual. Mas nós vamos pegar na mão e vamos dizer: vem, queira, deseje sair, deseje romper com esse estado que te paralisa, deseje viver o sonho de Deus, deseje viver seu ministério, deseja viver sua profissão, deseja viver o curso que Deus te prometeu, deseja viver o relacionamento que Deus te prometeu, deseja viver a família que Deus te prometeu, a restauração que Deus te prometeu. Queira isso. O desejo é algo que, antes de atingir as minhas
reações antes de atingir a minha vontade, ele é algo que vem na minha mente. Porque uma metanoia começa na mudança do que eu penso. Eu mudo a minha forma de pensar e começo a dizer, eu não aceito mais isso na minha vida. Eu começo a pensar, eu começo a declarar, eu não aceito mais. Eu quero, Senhor. Eu quero sair, seja lá qual é o estado de passividade, de procrastinação que alguns se encontram. Eu quero ir. Isso tem a ver com as minhas questões do passado? Provavelmente. Mas eu vou te dizer, primeira coisa, antes de entrar em qualquer situação de trauma, qualquer situação abusiva, de autoridade, qualquer situação abusiva, sexual, qualquer situação de concepção, de gestação, que tenha promovido esse quadro, antes de qualquer coisa, eu preciso entender e desejar sair da procrastinação. Se eu não mudo a minha maneira de pensar, pode resolver o que for, profeticamente, pode liberar cura, pode liberar o que for, eu não saio disso. Porque a primeira questão começa no entendimento de dizer, eu quero sair desse lugar. Eu não quero mais ficar sendo empurrada, como Ló foi. Eu não quero mais que Deus tenha que vir uma vez por mês, ou a cada 6 meses, me dar um chacoalhão, e me dar um empurrão. Eu não quero precisar disso. Eu quero caminhar e continuar andando e dizer, Deus, eu dependo do Senhor para o próximo passo. Eu preciso do Senhor para o próximo passo. Eu dependo do teu agir para a próxima fase. Eu dependo do Senhor para o amanhã. Mas eu quero viver. Eu quero viver o propósito. Eu quero viver o projeto. Eu quero viver o teu sonho. Senão a apatia te pega e me pega também. Queridos, todo mundo tem dias maus. Todo mundo tem dias ruins. Todos nós passamos situações que vêm para nos abater. Mas eu vou te dizer, entrar nelas e não desejar sair é muito ruim. Nos conformar com elas e não querer sair é muito ruim. Eu preciso desejar. Então, além de desejar, além de ter o entendimento de querer, o que mais que eu preciso para ser livre da procrastinação? Eu preciso de disciplina. Toda área de procrastinação só pode ser vencida quando eu entendo o que é esta palavra, disciplina. Disciplina. Tem uma coisa que eu tenho insistido, e eu vou continuar insistindo, enquanto eu entender que esse é o ambiente que a igreja está vivendo, eu vou continuar insistindo, é que nós precisamos parar de querer a coisa pronta. O nível de procrastinação está tão grande, que nós não saímos desse vício de querer a coisa pronta. Querido, se você orar com disciplina, Deus vai te responder, não vai? Alguém aqui discorda que Deus responde? É no tempo dele, do jeito dele, mas a Bíblia diz que a mão dele não está encolhida. Que o ouvido dele não está com problema, não está agravado, a Bíblia diz, para não ouvir a nossa oração. Ele não tem problema em estender a mão, ele não está com problema na mão. Quando eu me disciplino a orar e buscar, ele vai responder e vai me fazer entender. Mas o que a procrastinação me leva? A querer pronto. Por isso que a igreja continua querendo a revelação. A igreja continua querendo a revelação. A palavra de conhecimento. Ela quer que Deus venha e fale alguma coisa e ela sai daqui com um boom. Por quê? Porque eu não quero a disciplina. Eu não quero malhar espiritualmente. Eu não quero sair desse lugar de procrastinação. Eu não quero me disciplinar naquilo que eu preciso ser disciplinado. Pensa numa casa. Para uma mulher é fácil, para alguns homens também. Se você não tem disciplina,
na organização da casa, na ordem da casa, é pouco tempo, fica tudo de cabeça para baixo. Ninguém sabe onde está a tesoura, muito menos a meia. Um pé trocado com o outro. Os dois jamais. Porque está tudo bagunçado. E o que faz eu entrar em ordem? De um simples guarda-roupa a toda a administração e organização de uma casa. Disciplina. Disciplina. Eu vou me disciplinar. Eu vou me educar. Sujou, lavou. Lavou, guardou. Usou, colocou. Não é disciplina? Assim também na vida espiritual. Se nós não entendermos a palavra disciplina, não tem libertação desse cativeiro da procrastinação. Ah, pastora, eu não sei como eu faço para me disciplinar nessa área. Olha, eu também não sei. Mas o Espírito Santo sabe. Desculpa é que você não pode mais dar. Faz bilhetinho, coloca bilhetinho na porta da geladeira, coloca bilhetinho no seu espelho, né? Coloca lá no primeiro espelho onde você vai escovar o dente, porque escovar o dente é uma coisa que eu creio que todo mundo é disciplinado a isso. Então não tem como você não ver logo de manhã. Aí coloca assim, toma vergonha na cara. Assim, faz bem grande, eu me responsabilizo. Escreve nem que for com giz lá no seu espelho. Fala, ó, é coisa da pastora Janete. Ou assina embaixo. Toma vergonha na cara. Você já vai se assustar com aquela frase logo no começo do dia. Não precisa nem você colocar a área que é. Porque a hora que você lê, você já vai saber o que é que você não está fazendo, que você precisa fazer. Escreve na geladeira. Coloca dentro do tênis, coloca os recados, coloca 1001 despertador. Se for procrastinação para orar, se for procrastinação para jejuar, se for procrastinação do trabalho, se for procrastinação de um curso, se for procrastinação do ministério, se for procrastinação de um concerto, se for procrastinação de qualquer espécie, se ajuda, reage, faz alguma coisa prática para sair desse lugar. Amém? Deu? Tá bom. Já deu para entender o recado. Vamos orar. Vem para cá, louvor. Vamos orar. Acho que eu já frisei assim, né? E frisei de novo, e pontuei de novo. Tá bom. Vamos orar. Deus tem um lugar. Se você tem áreas de procrastinação, se você tem, pastor, é só uma situação, um detalhe muito grande. Você tem uma oportunidade hoje. Porque Deus é um Deus de detalhes. Mas é só um detalhe, pastor, muito pequeno. Falei muito grande, falei errado. Muito pequeno, ok. Seja do pequeno ao grande. Seja da situação que você menos considera, aquela procrastinação mais escandalosa que poderia ser. Hoje Deus tem um lugar para a gente sair e entrar nessa liberdade. Sair da procrastinação e entrar num lugar de liberdade. Então eu quero te levar a orar. E primeiro nós vamos aqui fazer um concerto de oração, de confissão, de arrependimento. E depois nós vamos orar. Nós vamos orar. E eu creio que Deus hoje aqui, Ele não vai fazer o tudo. Porque nós já conversamos. A sua parte é você. Mas Deus hoje aqui tem um sopro, tem um empurrão, feito de Ló, disponível. Ele tem um empurrão, vai. Tem um braço estendido para puxar. Aqueles que entenderem e entrarem no arrependimento hoje, dispostos a mudar o entendimento e a buscar a disciplina, vão alcançar um favor de Deus. Um favor de Deus, um favor de Deus em um nível glorioso. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós queremos te pedir perdão. Como igreja, Senhor. Queremos ir nesse lugar de equilíbrio. Porque reconhecemos que andar à frente do Senhor não dá bom. Reconhecemos que a precipitação é um caminho ruim. Mas também reconhecemos que andar atrás do Senhor nós não podemos.
E hoje, Deus, como igreja, nós queremos te pedir perdão por toda procrastinação na nossa vida. Porque entendemos que procrastinar é não fazer o que nós já sabemos que precisa ser feito. É sair do erro, é entrar no acerto. Nós sabemos, Senhor, que não fazer o bem que nós devemos e sabemos que devemos é pecado. Então nós queremos te pedir perdão, Pai, por todo o tempo, desde que fizemos uma aliança contigo e te aceitamos como único Senhor e Salvador. Nós queremos te pedir perdão por todo o nosso tempo de vida aliançada com o Senhor por meio de Jesus, pelo pecado de procrastinação. Todas as vezes que nós procrastinamos, Senhor, em sair da prática do pecado, nós te pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que nós demoramos em abandonar os territórios perigosos da contaminação, do pecado, da mentira. Perdão, Senhor, por todas as vezes que nós procrastinamos em deixar aquelas situações que nós sabemos que estão nos prejudicando. Aquelas pessoas que nós convivemos, que o Senhor já falou, corta, chega, está te fazendo mal, está te puxando para um outro lado, e nós ainda estamos ali com um vínculo emocional, às vezes até brincando com fogo. Tem pessoas aqui que Deus já ministrou para romper com algumas alianças que não são sadias, e você está brincando com fogo, procrastinando o rompimento desse vínculo. Hoje Deus te dá mais uma vez o alerta. Corta esse vínculo. Corta esse vínculo emocional. Não vai dar bom. Não vai dar bom. Corta esse vínculo emocional. Seja de amizades ou algo que está passando de amizade, mas Deus já te alertou, se afasta. E você está procrastinando isso. Hoje Deus está te chamando para arrependimento. E quando eu chamar aqui para o apelo, vem aqui na frente. Vem aqui na frente a hora que eu chamar. Deus está te dando uma oportunidade rica no Senhor de sair desse lugar hoje. Talvez pode ser seu último alerta antes de um prejuízo vir. Pai, nós te pedimos perdão, Senhor. Continuamos confessando a Deus e te pedimos perdão por todas as vezes que procrastinamos abandonar, Pai, todo tipo de pecado. O Senhor já tem falado, Senhor, e nós continuamos, Pai, deixando o mal rondar e chegar bem perto, porque não nos posicionamos. Perdão, Senhor, quando a nossa posição é como Ló, e precisou os anjos ir apertando com Ló, e dizendo: levanta-te, toma sua mulher, toma suas filhas, vamos, para que não pereças na injustiça dessa cidade. E nós estamos perecendo, Senhor, nas nossas injustiças, ou na injustiça de alguns ambientes, e estamos demorando para dar resposta, para sair desses lugares. Perdão, Senhor. Até aqui a sua misericórdia tem sido sobre nós, mas nós queremos sair, Pai. Perdão, Deus, por todas as vezes que procrastinamos um conserto, uma liberação de perdão. Procrastinamos, Senhor, um curso, uma capacitação ou mesmo uma formação. Hey, Eramas, hey, Arabas. O Espírito Santo tem um movimento aqui nesse lugar, nessa noite. E Ele está procurando lugar para entrar em alguns corações. Tem pessoas procrastinando conserto,
procrastinando perdão. Sai desse lugar. Essa é uma noite de libertação. Sai desse lugar. Sai desse lugar, porque Jesus já fez isso possível pela cruz. Você só precisa entrar embaixo e tomar uma atitude. Já mandou ir lá. O que você está esperando? Ah, Senhor, eu estou orando por uma oportunidade, uma mágica. Não é simples, é ir, é tocar na porta, é bater na porta, é pegar o telefone e ligar. É simples, é simples, é simples. Sai desse lugar, sai desse lugar. Perdão, Senhor, por todas as vezes, Pai, que nós procrastinamos a disciplina em estar contigo, em passar tempo contigo. Dizemos que te amamos, dizemos que nos importamos, que desejamos o chamado, mas não provamos isso, porque não investimos no Senhor, o recurso mais importante e significativo na nossa geração, chamado tempo. Perdão, Senhor. Será que o Senhor pode nos perdoar por todas as vezes que procrastinamos a oração, que prometemos acordar meia hora mais cedo, uma hora mais cedo, e viramos para o lado e dormimos, e dizemos simplesmente: o Senhor entende, o Senhor entende, Deus entende o meu cansaço. Perdão, Senhor, porque a Tua palavra diz que a esperança adiada desfalece o coração. E quantas vezes, Deus, nós desfalecemos o coração de pessoas de tanto adiar. Às vezes o caos se instala na casa porque nós procrastinamos uma atitude tão simples, mas que gera um tumulto. Perdão, Senhor. Perdão, Pai. Nós queremos verdadeiramente nos arrepender em pensamentos, em sentimentos e nas nossas vontades.